Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? É isso aí. Ensino religioso é algo muito fundamental para a nossa vida, porque o ser humano ele não vive sem religião, né? E a gente está fazendo aqui essa mais uma videoaula dessa série Ensino Religioso, para que você possa ser abençoado em nome de Jesus. E a gente vai deixar hoje nossa reflexão, nossa videoaula vai ser sobre o ser humano. Isso mesmo. Quando se fala de ser humano, nasce logo a pergunta: quem eu sou? Né? Isso demonstrando que todo homem ele tem consciência da sua existência. O ser humano sempre está em busca de respostas. Quando nós falamos de ser humano, ele quer trazer respostas e quer esclarecer o que faz único dentre todas as outras criaturas que são formadas. Porque o ser humano é diferente das outras criaturas. É interessante que no estudo bíblico, teológico, quando se fala do homem, se entende que o homem ele é a coroa da criação de Deus. Ou seja, ele seria a melhor criação de Deus. O único que consegue raciocinar, pensar, ter sentimentos idênticos ao seu Criador. O homem é dotado de atributos, que nós temos dois termos, nós falamos que são atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são atributos que Deus tem e nós também podemos ter. E os atributos incomunicáveis são atributos que somente Deus tem e ninguém mais tem. A gente refletindo sobre isso, nasce a pergunta: quem somos? O que nos faz diante de outros? O que nos faz diferente de outros, diante de outros seres vivos? E também, há um sentido para a nossa existência? Sempre para qualquer área que for, o homem tenta responder essa questão. Ele tenta responder essa questão dentro da filosofia, dentro da ciência, dentro do naturalismo, dentro do criacionismo, dentro da evolução. Sempre há essa pergunta. E como o ser humano se distingue dos demais, através da sua sabedoria, da sua consciência, da sua moral, da sua vontade própria, em alguns quesitos, né? Vontade própria no que se diz respeito às coisas naturais. E ele é capaz de observar quão grande a grandiosidade e como o ser humano pode transformar tudo que está ao lado dele. A gente precisa conversar de onde viemos e para onde vamos após a morte. Será que existe vida após a morte? Né? Por exemplo, em alguns pensamentos naturalistas filosóficos e até mesmo ateístas, o homem ele existe aqui nesse contexto de mundo e acabou o mundo aqui, acabou também a sua existência. Mas a gente tem uma lente diferente para olhar, para falar do ser humano. Quando nós falamos do ser humano em si, a Bíblia também conta a história e a origem da humanidade. Isso mesmo. A Bíblia vai dizer que o Senhor criou Deus, criou os céus e a terra e criou o homem. O homem teve seu início, o primeiro homem, o nome dele é Adão. Ele foi criado por Deus do pó da terra. Isso mesmo, o Senhor criou Adão do pó da terra, plantou um jardim, colocou ele lá juntamente com a sua mulher Eva e disse: crescei e multiplicai. Adão gerou Caim, gerou Abel. Caim matou Abel, depois veio Sete. Sete, então, tem uma geração que são os descendentes de Caim. Depois a humanidade continua com Noé. Em Noé, quase o mundo termina e o Senhor consegue preservar 8 pessoas dentro da arca, que é a família de Noé. Quando o Senhor disse a Adão, dentro do jardim, ele disse: olha, dentro do jardim tem 2 árvores. Tem a árvore do conhecimento do bem e do mal e tem a árvore da vida. E o Senhor proibiu que Adão comesse desse fruto. Não é uma árvore, são 2 árvores. E nós sabemos a história. Adão vai lá, desobedece. Segundo o texto bíblico, o relato bíblico, Adão viveu 926 anos, viu? Ou seja, quase 1000 anos. Porque o homem, antes de pecar, antes de desobedecer a lei, a ordem moral de Deus, entendia-se que eterno. Ele não teria o estado de morte, mas após o pecado entrar, o Senhor determina uma punição que o homem teria que morrer. Tanto que depois já Abraão, que é o patriarca, mais lá na frente, só vai viver 175 anos. E lá na frente, mais em Moisés, Deus vai estabelecer uma idade de 120 anos para o homem. Então, hoje quase ninguém consegue mais chegar nessa idade.
É interessante que Deus preparou tudo. Ele preparou o ambiente, ele fez com que o homem não estivesse só, e preparou sua mulher, mas o homem desobedeceu. Mas a Bíblia diz também, a história bíblica conta também que Deus criou um plano de redenção para o homem. E esse plano de redenção para o homem foi Jesus Cristo. Jesus Cristo viria, morreria na cruz do Calvário e pagaria o pecado que o homem não poderia pagar. Então o homem recebeu a sua absolvição, ele foi considerado justo diante de Deus através do sacrifício do seu filho. A grande pergunta é: para onde iremos após a morte? Nós acreditamos que nós não somos só participantes de um mundo natural. A nossa existência não se limita só a esse espaço natural que nós temos aqui. Nós acreditamos que nós somos munidos de uma parte imaterial, de uma parte chamada espiritual. E após a morte é que vai começar. Aí tem vários, por exemplo, desculpe, se vocês forem várias religiões do mundo, cada religião vai pautar a sua ideia de qual será o destino do homem pós-morte. Algumas religiões, como o Espiritismo, acreditam que o homem reencarna. Outras religiões acreditam que o homem vai nascer, vai viver em um outro plano. E a Bíblia, que é a religião dos cristãos, tanto católicos como protestantes, vai dizer que após a morte há um plano de vida eterna e de morte eterna. Como assim? Há um plano com Deus, para os homens que obedeceram os seus mandamentos, aquilo que ele destinou, que cumpriram as suas funções, a sua ordem, a sua lei, e há um plano para viver no inferno, isso mesmo. O inferno seria a ausência total de Deus. Mas é bem verdade que muito disso a Bíblia fala, e não são, para nós cristãos, não são contos, fábulas, mas são contos verídicos, são histórias verdadeiras. Quando se fala do ser humano, o ser humano ele foi criado, segundo a Bíblia, repito, conforme a imagem e semelhança de Deus. Ele é imagem e semelhança do seu Criador. Então o homem foi feito para glorificar a Deus, para obedecer às suas leis, obedecer às suas ordens, obedecer à sua palavra. Nós não nascemos, como diz a teoria do Big Bang, de uma explosão. É muito mais fácil você acreditar que você veio de um Deus soberano, inteligente, criador, do que você veio de uma explosão cósmica. Por quê? Porque o nosso sistema ele é totalmente inteligente. Então nós entendemos, foi até dito isso no nosso vídeo passado, na criação do universo, que nós temos um ser superior inteligente também que coordena tudo, inclusive a nossa vida. Então um dia nós precisaremos prestar contas com esse Deus que é criador de tudo, onde as nossas obras serão julgadas diante de um tribunal. É por isso que nós temos que ter bastante cuidado com todas as ações e decisões que nós fazemos aqui, não só por coisas do nosso cotidiano, do dia a dia da vida, mas até mesmo com os nossos pensamentos, porque Deus é tão poderoso, Ele nos conhece tão bem, que Ele consegue ler até os nossos pensamentos. É interessante que a Bíblia vai dizer que até os cabelos da nossa cabeça, eles estão contados, né? Então Deus ele nos conhece tanto que eu sempre digo que Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Então, da onde viemos? Viemos da mão de um Deus criador, viemos das mãos de um Deus soberano. Para onde iremos após a morte? Se estivermos nos planos, obedecendo os projetos de Deus, nós reinaremos com Ele eternamente. Se não, nosso destino será a ausência de Deus eternamente num lugar chamado inferno, segundo o pensamento cristão. Nós estamos trabalhando aqui o nosso pensamento cristão. Então o ser humano ele foi criado por Deus para ser coletivo. O próprio Deus disse assim: não é bom que o homem esteja só. Olha como nós estamos sofrendo em meio a essa pandemia. Por quê? Porque nós somos seres que somos criados para vivermos coletivamente. Nós não fomos criados para viver só. Então, quando nós estamos coletivamente, nós somos mais completos, porque nós somos seres coletivos. Ok? Então, essa é um pouco da introdução sobre o ser humano. Nós não viemos do macaco, nós não viemos de uma explosão. Nós temos um Pai, o nome dele é Deus, e Ele mandou seu Filho, Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter o direito de vida eterna. Tá bom, pessoal? Assistam a videoaula, respondam ao quiz, façam as atividades de vocês
e vai dar tudo certo, ok? E logo logo a gente vai estar junto, porque a gente precisa estar junto na nossa aula presencial, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Tchau, tchau.